Fala pessoal, gostaria de estar apresentando aqui um aplicativo. Acredito que outras pessoas já fez esse trabalho, mas como eu ainda não coloquei aqui no meu canal, vou estar colocando para que vocês possam aprender algo que eu estou usando já há alguns anos e acredito que ferramenta nunca é demais para a gente estar agilizando o nosso trabalho do dia a dia. O que acontece? Quando você vai dar um orçamento de modo planejado, você vai ter o gasto principal que é o MDF. Então, se você imagina que você vai gastar 3 chapas e você cobra em metro quadrado ou em gasto de material o seu orçamento, e se você comprar 4 chapas, porque você não calculou isso, você não pode mais voltar ao cliente e dizer para ele que vai ter um aumento, porque você já deu o seu preço. Então, para isso não acontecer, você já pode ter em média um plano de corte do gasto que você vai ter antes mesmo de executar o serviço. Então, eu tenho aqui o aplicativo SketchCut Live já baixado no meu aparelho. Então, quando eu vou fazer um plano de corte, eu utilizo ele. Então, vamos lá, vou clicar aqui. Pronto, abriu. Você pode estar baixando ele aí no Play Store. Você tem as opções aqui de salvar, editar o seu material. Você quiser utilizar meia chapa, você vem em configurações, coloca o tamanho da chapa, mas como eu vou estar ensinando como trabalhar na chapa padrão, vamos lá. Vou clicar aqui em peças, lá na tela superior, o terceiro, peças, marcou peças, agora eu vou adicionar linha. Adicionei linha, eu venho aqui, clico dentro do primeiro espaço e aí eu vou estar mostrando para vocês aqui. Vamos calcular aqui que eu vou fazer um orçamento de um guarda-roupa que o pé direito seja 2,50 m, ele seja 2 portas de correr e ele tenha 60 de profundidade por 1,60 de largura. Então vamos lá, 2,50 altura, 60 profundidade, 1,60 de largura. Então eu tenho duas laterais, então vou colocar minhas laterais externas. Vou fazer uma base dele individual, porque se você faz um armário e ele vai ter um problema de infiltração, alguma coisa, é melhor você estar fazendo com a base que pode ser substituída, o cliente coloca uma alvenaria em volta, é o que eu recomendo. Então vamos lá, vou colocar 2,40, equivale a 2.400, trabalhei em milímetro, aperto próximo, foi para a próxima tela, eu coloco 600, equivalente a 60 centímetros, e coloco duas laterais. Essas peças aqui são as minhas laterais. Eu trabalho usando o MDF 6 milímetros no fundo. Então, a peça superior e a inferior do meu armário, eu já coloco ela reduzindo 6 milímetros. Então, vou fazer ela, eu disse que ele vai ser 1,50, 1,60, então vou colocar ela com 1,57 por 59,4. Eu já descontei os 6 milímetros do fundo. Então eu tenho duas peças também, próximo, duas peças. Agora eu vou fazer uma divisória, que ele vai ser um armário de 2 portas. Então eu preciso de, se eu tenho 2,40, eu vou fazer a divisória aqui, vou colocar ele com uma peça de 2,37. Estou descontando os 3 centímetros no MDF de 15. Então 2,37, 2.370. Eu vou colocar ele para ter porta de correr. Como eu já descontei o fundo, vou descontar os trilhos, vou trabalhar essa peça interna com 52 centímetros. 520, uma divisória. Então, eu vou fazer as próximas peças
como 2 maleiros em cima e gaveteiro na parte de baixo e 2 mãos de cabide. Digamos que é um casal aí que usa 5 gavetas de cada lado cada um e usa roupa pendurada, roupa de cama ou mala na parte aérea. Então eu já descontei aqui os 3 centímetros das minhas laterais, descobri que eu tenho 1,57. Agora eu desconto mais 1,5, que aí eu vou cair para 1,55,5 menos a divisória. Se eu tenho 1,55,5, se eu tiver 75 mais 75, eu vou ter 1,50. Então, se eu tenho 1,50, eu tenho 75,5. Vamos considerar aí que eu tenho, então, 4 prateleiras de 76. Vamos colocar para ser recortado. Então, vamos jogar aqui 760 por 52. Próximo, 4 peças. Bom, aqui eu já coloquei o que eu gasto em MDF no estrutural, no corpo, nas prateleiras, e eu vou ter então aí, digamos que 10 gavetas. Então eu vou considerar que nesse espaço de 76 eu vou descontar, vai ter o transpasso da porta, então eu vou colocar aqui minhas gavetas com as frentes de... Vou colocar 4 gavetas de cada lado com 16 centímetros. Então, eu vou colocar elas com 75 à frente da minha gaveta, 75 por 16 para ter uma gaveta profunda, 160. Vou colocar aqui um total de 8, são 8 gavetas nessa profundidade. Eu gosto de estar utilizando gavetas de roupa íntima, cueca, meia, então faço a primeira gaveta rasa, então vou colocar 75 também à frente e vou colocar o próximo com 10 centímetros, 100, e aí eu coloco duas que serão duas gavetas primeiras, então serão 5 de cada lado, 4 de 16 e uma de 10. Então aqui estão as minhas frentes, utilizando a mesma linha do material de 15. Então, já que eu tenho aí a minha lateral, eu trabalho na mesma altura da frente da gaveta. Então, eu tenho 8 gavetas no mesmo tamanho, que são as de 16 por 75. Eu vou estar utilizando aqui uma lateral de 50 de profundidade, que é uma gaveta padrão que eu geralmente faço. Então, são 8 gavetas, são duas laterais, então eu tenho 16 peças. Então, vamos para a próxima, que são 500, que é 50 centímetros, por 160, que é a altura da minha gaveta, as laterais, e um total de 16 peças, que dá as 8 gavetas, no caso 4 para cada lado. Continua. Eu vou aqui novamente, 500, que são as minhas próximas gavetas, que são as de 10. A lateral também eu posso fazer aqui 10 e 4 peças. Então aqui eu estou num total de 20 peças para fazer 10 gavetas. Então, eu calculei aqui aproximadamente as minhas laterais. Agora tem as peças que eu chamo de conta-frente. Como eu tenho 75 lá em cima, se eu descontar 5 centímetros, eu caio para 70, mas a minha lateral ela tem 1,5 de cada lado. Ela tem mais a corrediça 2,6 que eu trabalho. Então, vou colocar aqui que eu vou ter aqui... vou trabalhar só para corte de material. Então, vou considerar aqui 70 centímetros minha contrafrente. Então, vamos, 700. Como eu já tenho as minhas laterais com 16, agora eu rebaixo na minha contrafrente. Então, vou colocar aqui uma contrafrente com 13 centímetros de altura, porque é o que eu preciso para quando eu enfiar a mão não ficar triscando na segunda peça da contrafrente. Então, vamos lá.
Próximo são 16 peças também. Então, eu volto aqui, coloco 70 novamente, 700 centímetros. A de 10 eu posso fazer ela até com 9, porque essa aqui eu gosto de abrir ela por baixo. Então, eu faço ela rebaixada, rasgada, e eu abro ela por baixo. Quando abro a primeira, abro por baixo, a segunda abro por cima. E assim quem entende da área vai entender mais ou menos o que eu estou explicando. Então vou colocar aqui 90, que é equivalente a 9 centímetros, e 4 peças. Bom, aqui eu tenho um plano de corte de um guarda-roupa de 1,60 m de largura, 2,50 m de altura. Vou colocar aqui as peças da base então. Próximo. Então, se eu falei que eu tenho 1,60, eu vou reduzir aqui as réguas da frente para 1,58, que ele vai ter uma bordinha aí de 1 centímetro de cada lado. Então vamos lá, 1,58 por 100, que é a altura, por duas peças, que é a da frente e a de trás. Como eu tenho 60 de profundidade, eu quero 5 de recuo. E aí eu desconto 5 e desconto 3 centímetros, que é o MDF de trás e da frente. Vamos lá. 52. Então, 52 é o tamanho das peças que eu preciso para dividir a base do armário. Então, vamos lá, 10 centímetros. Vamos colocar aqui que eu vou fazer 4 peças dessa para fazer uma base. Pronto. Cheguei aqui em toda a parte do corpo do armário. Tem as réguas de engrosso para as gavetas. Então, isso aí a gente vai ver o que vai ter na sobra. Eu não vou colocar aqui as portas nem o fundo, porque vai ser um MDF que eu utilizo, um MDF de 18 para as portas e de 6 milímetros para o fundo. Mas para a gente saber mais ou menos o que vai gastar, é porque às vezes se eu colocar, vai entrar os recortes na chapa. Mas vai que alguém quer trabalhar a porta de 15. Então vou estar colocando aqui então duas portas de 15. Então vamos lá. O meu armário eu falei que vai ter 75 o encontro, então eu tenho 2,40. 2,40 eu já caí ele para 2,37. Esse 2,37 eu posso descontar 2,5 para minhas rodanas, que eu uso D52. Então, 2,37 menos 2, 2,35, 2,34,5 é a altura que pode fazer as portas. 2,34,5. E aí eu posso colocar aqui as portas aqui também de 75 centímetros. Vai ter o puxador, eu coloco um puxador inteiro de cima e embaixo. Mas vamos colocar só para plano de corte. Então, 75 igual duas peças. Bom, tá aí o resultado de um plano de corte feito rápido. Agora eu vou colocar OK. E vou aqui em cima na tela superior, penúltimo marcação, resultados. Bom, aqui eu tô por largura e por comprimento. Aqui apareceu na tela aqui a opção de corte, de cortar a chapa. Então, já que está aqui, eu vou cortar nesse plano de corte. Bom, como vocês podem ver, nesse corte, ele utilizou 4 chapas de MDF. Eu ainda estou com algumas sobras nas pontas, que dá as réguas, igual eu falei, para colocar as gavetas. Mas eu tenho a primeira opção, que é por comprimento. Eu mudo, coloco aqui por comprimento. Tenho a opção Pro, que é uma opção que você compra esse plano de corte. E como eu não comprei, eu baixei, eu ainda não estou usando as funções tudo. Mas futuramente eu vou estar comprando. Cortear, vamos lá. Mudou o jeito aqui de cortar o material. Continuou 4 chapas, só que virou aqui o material. Eu vi que se eu pegar algumas peças de gaveta, eu posso ser que eu consiga encaixar elas nos cortes. Então eu volto em peças e escolho uma boa quantidade igual aqui, 50 centímetros por 16. Aí eu clico aqui, está no número 7, eu clico no X
Aí ela virou. Então agora eu tenho o tamanho menor primeiro. Aí eu volto lá e vejo o resultado. Aí eu venho aqui, olha, as peças agora encaixou melhor. Olha só o tamanho da chapa que me sobrou. Dá para ver? Sobrei aí com 86,8 de MDF. Lógico que eles descontam um pouco mais pelo corte, mas vamos lá. Tem a opção de você virar todas as peças se você quiser, remover peça. Mas eu vou virar aqui a de 70 para ver o que acontece. Volto aqui e vou colocar as de 70, que são 16 peças por 13. Então, virei, resultado, cortear. Aqui deu menos a sobra, então estou com 57. Não é interessante virar de 70, não. A de 50 ainda deu bom. Ainda tem peças ali que não compensa virar, que são de 52. Aproveita melhor a chapa. Então, mas eu vou fazer esse corte agora por largura para ver o que acontece. Cortar. Cortou. Olha, sobrou. Para quem gosta de sobrar com o MDF nessa posição, sobrou bom também. Um pouco menos da metade. Mas aí quando eu faço esse corte, essas pontas que tem, eu não faço ela cortando, sobrando ponta, porque eu aproveito melhor. Mas eu vou voltar para a opção de as de 70 inteiras, são 70 por 13, viro aqui novamente, volto aqui. Eu ainda não testei essa opção no 70, então vamos lá, testando. Mesmo assim, olha que maravilha. Sobrou agora mais da metade da chapa. Ou seja, sobrou a metade da chapa inteira nessa posição. Agora eu vou voltar para a parte que eu quero sobrar com a peça inteira. Pode ser que eu precise de fazer uma porta, alguma coisa. E aí eu volto aqui e coloco na primeira por comprimento. Coloco para cortar. Pronto. Então, esse é o resultado que eu estou aqui sobrando com... Olha o aproveitamento da chapa na primeira, digamos aí que está aí quase 100% de aproveitamento, ou seja, a segunda deu aí um 98%, a outra uns 95%, e a terceira também deu bastante aproveitamento. Então, é isso aí. Espero que possa ter ajudado alguém. Vamos aí se inscrever no canal, aprender a utilizar a ferramenta a nosso favor. Eu estou aqui agora de repouso, porém lembrei de estar fazendo esse vídeo. Enquanto eu estou aqui no isolamento, vamos ver o que a gente consegue estar fazendo para postar aqui. Tem a opção também dos desenhos, então vou mostrar como fazer um desenho modulado rapidinho também para você apresentar para um cliente e apenas utilizando o seu celular. Olha que praticidade que é você ganhar tempo, você economizar material, aproveitar, não perder corte. Você printa a tela, você compartilha com quem trabalha com você para não ter erro. Ele está lá no celular dele, você mandou, então sabe qual é o que precisa cortar, o tamanho. Quem já trabalha na área já entende o que é. E tem a opção também que eu não falei de você colocar o nome nas peças. Então tem uma variedade de coisas que pode fazer nesse aplicativo. Mas vamos lá. Espero que tenham gostado. Meu nome é Lindomar. Para quem está acessando aqui o canal pela primeira vez, eu moro em uma chácara, pode acompanhar os vídeos anteriores que tem, eu me apresentando, sou aqui do Distrito Federal e acredito que com um pouco de conhecimento que a gente tem, a gente pode estar compartilhando, aprendendo. Eu costumo dizer que se eu vendo alguma coisa hoje, é porque Deus abençoou que o homem inventou a internet, os aplicativos, o OLX, Mercado Livre, e esse é um comércio que tende a crescer e agora com o YouTube, você postando, compartilhando, não custa nada a pessoa se inscrever em um canal,
clicar, dar o seu like. A pessoa não vai ficar nem mais rica e nem mais pobre por causa disso. Quando eu vejo um conteúdo que é interessante para mim, que aquilo ali fez eu economizar, está me dando conhecimento, a forma de eu fazer o meu pagamento a essa pessoa por uma aula gratuita é com a minha inscrição, é com o meu gostei e vamos para frente, meu